rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Evangelho no Lar. Apresentação: Vera Ferraz. Bom dia, meus amigos, companheiros do Evangelho que nos acompanham aqui pela Rádio Brasil Espírita, esse canal de notícias, mensagens e comunicação que tem como objetivo divulgar as lições de Jesus, o nosso Mestre iluminado. E que esse Mestre, que traduz luz, ilumine os nossos pensamentos, porque sabemos que equilíbrio e boas ações são resultados do bom pensamento. Aos nossos benfeitores do plano espiritual superior, esses anjos que nos assistem nesse momento, pedimos pela fluidificação da água, que esses fluidos deixados para nós tenham ações reparadoras para as nossas necessidades espirituais e físicas mais urgentes. E o texto que trago para a leitura de preparação é do livro Fonte Viva de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, com o título Cristo e Nós. Cristo e nós. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Atos, capítulo 9, versículo 10. Os homens esperam por Jesus, e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. O Mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que o realizem e intensifiquem. Começou o apostolado buscando o concurso de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de 12 companheiros para atacar o serviço da regeneração planetária. E, desde o primeiro dia da Boa Nova, convida, insiste e apela junto das almas para que se convertam em instrumento de sua divina vontade, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Ainda mesmo quando surge pessoalmente, buscando alguém para a sua lavoura de luz, qual aconteceu na conversão de Paulo, o Mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados. Depois de visitar o doutor de Tarso diretamente, procura Ananias, enviando-o a socorrer o novo discípulo. Por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido, assistindo-o em pessoa? É que, se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo,
O Cristo não dispensa os homens na obra de soerguimento e sublimação do mundo. Ide e pregai, eis que vos mando. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Semelhantes afirmativas do Senhor provam a importância por ele atribuída à contribuição humana. Amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. Cristianismo significa Cristo e nós. Cristo e nós. Mensagem bem posta. Muito importante entender que somos responsáveis pelo nosso crescimento. Jesus se põe como exemplo, modelo e guia, mas depende da vontade de cada um segui-lo. A tarefa, o compromisso, o investimento é individual. Ninguém cresce pelo outro. Para que nós caminhemos, é necessário nos colocarmos em marcha. Sentar e esperar que as pessoas façam as coisas por nós só vai atrasar o nosso caminhar. O crescimento é individual, mas a nossa prece é coletiva. E juntos vamos saudar a nossa Mãe Maria Santíssima, Rainha dos anjos, dos céus e da terra, rogando bênçãos para nós, seus filhos, e pedindo hoje especialmente por todas as mães que estão em sofrimento, passando por experiências difíceis, pelas perdas do contato físico com seus filhos que partiram para o plano espiritual supostamente mais cedo. Que o vazio e a dor desses corações sejam preenchidos, reparados, consolados com o amor de Maria. E que esses filhos sejam acolhidos, orientados e guiados nessa nova jornada no plano espiritual. Que Maria esteja presente no coração de cada um, das mães e dos filhos, nessas horas de separações que têm sido difíceis. E a página do Evangelho que iremos ler hoje está no capítulo 10, com o título Não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Não julgueis, a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Mateus, capítulo 7,
versículo 1 e 2. Então, os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério. E pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isto para o tentarem e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo falar daquele modo, se retiraram, um após outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus: Também eu não te condenarei. Vai-te e, de futuro, não tornes a pecar. João, capítulo 8, versículos de 3 a 11. Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina, a indulgência, que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo de que nos absolvemos. Antes de profligarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. O reproche lançado à conduta de outrem pode obedecer a dois móveis: reprimir o mal ou desacreditar a pessoas cujos atos se criticam. Não tem excusa nunca este último propósito, porquanto, no caso, então, só há maledicência e maldade. O primeiro pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever, porque um bem deverá daí resultar. E porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante? Importa, pois, não se tome em sentido absoluto esse princípio. Não julgueis se não quiserdes ser julgado, porquanto
A letra mata, o espírito vivifica. Não é possível que Jesus haja proibido se profligue o mal, uma vez que ele próprio nos deu o exemplo, tendo-o feito até em termos enérgicos. O que quis significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Tornar-se alguém culpado daquilo que condena em outrem é abdicar dessa autoridade, é privar-se do direito de repressão. A consciência íntima, ademais, nega respeito e submissão voluntária àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios de cuja aplicação lhe cabe o encargo. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que igualmente ressalta das palavras de Jesus. Todo o Evangelho, página por página, texto a texto, é irretocável e sugere estudo, reflexão, objetivando sempre compreensão para melhor aproveitamento. Porém, esse texto, ele é tão objetivo, tão claro, que parece assim, está tudo no seu devido lugar. Mas vamos ousar fazer um breve comentário, um reforço em alguns itens bem pontuais. E uma questão que desperta curiosidade. Primeiro, vamos à questão. O que Jesus estaria escrevendo na areia quando sugeriu àqueles acusadores que quem não tivesse pecado que atirasse a primeira pedra? O que será que Jesus estava escrevendo? Que quando levantou a cabeça não tinha ninguém mais, só a mulher esperando por Jesus. E o reforço, ou comentário, é sobre o termo indulgência. Indulgência faz par com compreensão. E nós sabemos que compreensão é condição para a prática do perdão. Olha a rima. Nós buscamos continuamente indulgência para com as nossas falhas. Queremos ser compreendidos, inclusive e principalmente por Deus e por Jesus. Mas, e nós? E nós com os outros? Como estamos agindo? Da forma como nós queremos ser compreendidos, necessário aplicar na direção do lado dos nossos vizinhos, dos nossos irmãos mais próximos. É necessário. Enfim, e nessa mesma linha de pensamento, vale repetir que o reproche, ou seja, a censura feita para reprimir o mal, ela é legitimada aqui. Ela só não deve ser feita
quando a intenção é puramente de crítica, de maledicência e de maldade. E aí a gente deve evitar. Agora, qual é a condição para reprimir o mal? Quem é que pode reprimir o mal? Fica aqui bem claro que é necessário ter ou ser autoridade moral. Isso implica estar noutro nível ou estágio evolutivo, para não apontar ao outro as falhas que ainda cultivamos em nós. Porque olhar para o outro, ver as falhas, apontar, criticar, censurar, é fácil, né? Olhar para dentro, eu até já falei isso aqui no outro evangelho, olhar para dentro é difícil. Então, antes de apontar a falha do outro, que tal olharmos para nós, fazer aquela autoavaliação, para ver se nós não estamos de fato vendo no outro o que carregamos conosco. Vamos pedir a Deus que nos desperte, que desperte em nós essa coragem para olhar, reconhecer os nossos defeitos. Porque só tomando essa consciência é que será possível fazer reparações. Que Jesus seja de fato para nós o modelo a ser seguido. Pelas bênçãos recebidas todos os dias, mas pelas bênçãos recebidas hoje, nessa manhã, sejamos gratos. E que a nossa Mãe Maria nos ilumine hoje e sempre, fortalecendo a nossa fé, serenando os nossos corações. Que Deus, nosso Pai de extrema bondade, que tem nos permitido estar aqui nessa vida, nessa existência, crescendo, que Ele continue a nos abençoar, que a luz que vem do alto nessa direção possa ser estendida por todo o nosso entorno. E gratidão a vocês pela companhia nessa manhã. Que Deus nos abençoe grandemente. E até a próxima terça-feira. Bom dia.